anteriormente em O Detetive Astral. Marcos Vega, um detetive que vê fantasmas desde um acidente há 5 anos, foi contratado por Luna Castelar para investigar o assassinato de seu irmão Alessandro. Um astrônomo que descobriu algo impossível nos céus. O que parecia ser um caso de homicídio simples se revelou uma conspiração cósmica envolvendo a Ordem da Espiral Eterna, sociedade secreta milenar preparando a rendição da humanidade a uma inteligência extraterrestre, o Visitante, objeto misterioso do tamanho de uma lua, viajando através do espaço em direção à Terra. Os Observadores, facção rival que acredita em não interferência, liderada pela enigmática professora Diana Chen, e uma terceira facção, ainda nas sombras com agendas desconhecidas. Marcos infiltrou-se no planetário Hayden, onde a Ordem mantém um laboratório secreto, construindo um farol para se comunicar com o Visitante. Lá, ele descobriu que a Ordem planeja entregar a humanidade como servos a uma civilização superior. Mas os mortos intervieram. Alessandro e Dr. Thorne reuniram espíritos para salvar Marcos, provando que o véu entre mundos está ficando perigosamente fino à medida que o Visitante se aproxima. Agora, Diana desapareceu misteriosamente, deixando apenas um aviso críptico sobre uma terceira facção que está agindo. E Marcos e Luna estão prestes a descobrir que tudo o que pensavam saber sobre o Visitante está errado. A verdade é mais estranha do que qualquer conspiração. E o tempo está se esgotando. O escritório da professora Chen parecia diferente quando cheguei. Não fisicamente, mas energeticamente. Havia uma tensão no ar, como se algo violento tivesse acontecido ali, mesmo sem sinais óbvios de luta. Luna estava sentada na cadeira de Diana, abraçando a si mesma, olhos vermelhos. Eu só saí por 10 minutos, ela repetiu quando entrei. 10 minutos, Marcos. Como ela pode simplesmente desaparecer? Examinei o escritório. Tudo parecia em ordem. Os quadros brancos ainda cobertos de equações, o computador ainda ligado, até a xícara de café de Diana ainda estava morna ao toque. Ela foi levada por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo, eu disse. Profissionais, sem luta porque não deram chance para isso. Peguei a nota que Luna tinha mencionado, relendo as palavras escritas em letra apressada. Os observadores estão observando. Mas há uma terceira facção e eles estão agindo. Cuidado com aqueles que oferecem ajuda facilmente. Você acha que foi a terceira facção? Luna perguntou. Ou a própria Diana saiu voluntariamente e deixou a nota como aviso? Sentei-me na beira da mesa. Luna, precisamos considerar a possibilidade de que Diana não era totalmente honesta conosco. Ela admitiu trabalhar para os observadores. E se houver mais que ela não contou? Luna olhou para o computador de Diana. Poderíamos verificar seu histórico, e-mails. Talvez haja pistas sobre onde ela foi ou quem a levou. Movemo-nos para o computador. Felizmente, Diana não tinha feito logout. Sua caixa de entrada de e-mail estava aberta, e o que encontramos ali fez meu estômago afundar. E-mails trocados com pessoas identificadas apenas por codinomes. Sentinela, Oráculo, Guardião. As mensagens eram criptográficas, cheias de referências que não entendíamos completamente, mas alguns trechos eram claros o suficiente. Sentinela, o ativo foi ativado. Vega está em movimento. Diana, confirmado. Ele foi ao planetário como previsto. Oráculo, excelente. A Ordem agora sabe sobre ele. Isso vai forçar a terceira facção a se revelar. Diana, e se ele for morto antes disso? Guardião, ele não será. Os mortos o protegem. Parte do padrão. Luna leu sobre meu ombro, sua respiração ficando mais rápida. Marcos, ela estava usando você, usando nós. Como isca? Parece que sim. Continuei rolando. Havia e-mails mais antigos, de semanas atrás, antes de Alessandro morrer. Sentinela. O sujeito Castelar está próximo de completar os cálculos. Devemos intervir? Diana. Negativo. Deixe a Ordem lidar com ele. Sua morte vai criar a motivação necessária para ativar o ativo. Oráculo. E a irmã? Diana. Ela é a chave. Vai procurar por Vega. Vai trazer todas as peças juntas. Luna ficou pálida. Ela sabia. Sabia que iam matar Alex e não fez nada.
Usou a morte dele para me manipular a procurar você. Coloquei minha mão no ombro dela, sentindo-a tremer. Luna, eu sinto muito, mas agora sabemos a verdade. E podemos usar isso. Como? Sua voz estava quebrada, cheia de dor e raiva. Como usamos o fato de que todos estão jogando conosco como peças de xadrez, deixando de ser peças? Olhei para a tela, para as provas da manipulação elaborada. Os observadores querem que forcemos a terceira facção a se revelar. Então vamos fazer exatamente isso, mas nos nossos termos. Como? Peguei o pendrive de Alessandro do meu bolso. Vamos fazer o que deveríamos ter feito desde o início. Vamos tornar tudo público, todos os dados, todas as provas, tudo sobre a ordem, os observadores, o visitante. Vamos jogar luz sobre tudo e forçar todos a sair das sombras. Isso pode causar pânico em massa, ou pode unir a humanidade. De qualquer forma, melhor do que deixar sociedades secretas decidirem nosso destino sem nosso conhecimento. Comecei a copiar os arquivos de Alessandro e os e-mails de Diana para um servidor em nuvem. Vamos espalhar isso por toda parte. Wikileaks, jornais, blogs conspiratórios, redes sociais, tudo. A ordem vai tentar nos parar. Deixe eles tentarem. Quanto mais tentarem suprimir, mais atenção vai atrair. Terminei o upload e configurei para liberação automática em 12 horas, a menos que eu cancelasse. Agora temos alavancagem. Se algo acontecer conosco, o mundo inteiro vai saber. Meu telefone tocou. Número desconhecido novamente. Mas desta vez, quando atendi, a voz era diferente. Feminina, jovem, com sotaque que não consegui identificar. Senhor Vega, meu nome é Arya. Represento aqueles que você tem procurado. A terceira facção, como você os chama. Precisamos nos encontrar. Por que deveria confiar em você? Não deve. Mas se quer entender o que realmente está acontecendo, se quer saber a verdade completa sobre o visitante, você virá. Ela pausou. Traga Luna Castelar. Ela tem tanto direito de saber quanto você. Onde? O observatório de Inwood Hill Park. Hoje à noite, meia-noite. Venha sozinhos, mas não se preocupe. Não planejamos machucá-los. Planejamos salvá-los. De quê? De todos os outros. Da ordem dos observadores e principalmente de vocês mesmos. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Luna tinha ouvido meu lado da conversa. Vamos? Temos escolha? Olhei pela janela para o campus lá embaixo. Estudantes ainda caminhavam entre aulas, professores ainda debatiam teorias. A vida seguia seu curso normal. Por quanto tempo mais? Mas primeiro precisamos nos preparar, e eu preciso fazer algumas ligações. Para quem? Para os únicos aliados em que posso confiar. Olhei para o canto vazio do escritório, onde a luz parecia mais fria, mais densa. Para os mortos. As horas seguintes foram uma mistura de preparação e pesquisa. Voltamos ao meu escritório. Arriscado, mas eu precisava de equipamentos que mantinha lá. Luna manteve-se vigia enquanto eu organizava o que precisaríamos. Gravadores de áudio e vídeo, câmeras pequenas que podíamos esconder, cópias físicas dos dados de Alessandro. Mas mais importante, passei tempo fazendo algo que nunca tinha feito intencionalmente antes, chamando os mortos. Normalmente eles vinham até mim. Apareciam quando queriam, quando o véu estava fino o suficiente. Mas agora eu precisava deles. E precisava descobrir como fazer o contato acontecer. Sentei-me no escuro do meu escritório. Luna esperando silenciosamente do outro lado da sala. Fechei os olhos e me concentrei. Não na escuridão, mas no espaço entre. No lugar onde os vivos e os mortos se encontravam. Onde as realidades se sobrepunham. Alessandro, chamei em voz baixa. Dr. Thorne, quem puder me ouvir. Preciso de ajuda, preciso entender o que vocês sabem. Por um longo momento, nada. Apenas o silêncio do escritório e o som distante do tráfego lá embaixo. Então, gradualmente, o ar ficou mais frio. Sombras começaram a se formar nos cantos, ganhando densidade, substância. Alessandro apareceu primeiro, depois Thorne, e então outros, figuras que eu tinha visto brevemente no planetário, espíritos que tinham respondido ao chamado. Você está aprendendo, Thorne disse, sua voz ecoando estranhamente. Aprendendo a usar o dom que o acidente lhe deu.
Não é um dom, respondi. É uma maldição. É ambos, como a maioria das coisas importantes. Ele se moveu mais perto, sua forma espectral projetando uma sombra que não deveria existir. Você quer saber sobre o visitante, sobre o que está realmente acontecendo? Sim, Alessandro falou desta vez. Vou te contar o que descobri, Marcos. O que me custou a vida, mas agora, deste lado do véu, vejo com uma clareza que não tinha antes. Ele gesticulou e, de alguma forma, imagens começaram a se formar no ar entre nós. Constelações, órbitas, o objeto se aproximando. Como se estivéssemos dentro de um planetário privado, projetado pela memória de um homem morto. O visitante não é apenas uma nave, Alessandro explicou. É uma sonda, sim, mas também um arauto, um mensageiro. E a mensagem... Ele pausou, como se procurando as palavras certas. A mensagem é que não estamos sozinhos. Nunca estivemos. E aqueles que nos observam estão decidindo agora se valemos a pena salvar. Salvar de quê? Do que está vindo depois do visitante, Thorne interveio. O visitante é o teste, a sonda que determina se uma civilização está pronta. E baseado no que encontra, baseado em como reagimos... Ele não terminou a frase, mas não precisava. E as facções? Luna perguntou, sua voz trêmula. Ela podia nos ver agora, Alessandro pelo menos. Os outros ainda eram apenas sombras para ela, mas ela sabia que estavam lá. Todas têm parte da verdade, Thorne disse. A ordem está certa que há entidades antigas retornando. Os observadores estão certos que interferir pode ser perigoso. E a terceira facção... Ele pausou. A terceira facção tem a verdade mais importante de todas. Que verdade? Que o visitante não vem de fora. Alessandro disse isso suavemente, mas as palavras caíram como bombas. Vem de dentro. De nosso próprio futuro. O silêncio que se seguiu era absoluto. Até os sons da cidade pareceram desaparecer. Isso é impossível, Luna finalmente sussurrou. Tempo é mais fluido do que vocês entendem, Thorne explicou. Especialmente para aqueles que aprenderam a navegá-lo. O visitante é uma sonda de nossos próprios descendentes, ou de uma versão deles, de uma linha temporal diferente, voltando para observar um ponto crucial na história. Um ponto onde a humanidade escolhe um caminho ou outro. E nós estamos nesse ponto agora, eu disse, entendendo. É por isso que o véu está ficando mais fino. Por isso que mais pessoas estão vendo espíritos, tendo experiências inexplicáveis. Não é só o visitante se aproximando, é a realidade se dobrando, linhas temporais convergindo. Exatamente, Alessandro confirmou. E cada facção representa uma escolha diferente. A ordem quer nos render ao futuro, deixar nossos descendentes nos guiar. Os observadores querem nos deixar encontrar nosso próprio caminho, não importa o custo. E a terceira facção quer que lutemos, terminei. Quer que rejeitemos o futuro que está sendo oferecido e criarmos o nosso próprio. Sim, e é por isso que eles são os mais perigosos. Thorne se aproximou ainda mais, e pude ver através dele para a parede atrás. Porque lutar contra o tempo, contra o destino, significa arriscar não apenas falhar, mas apagar sua própria existência. Se o visitante é de nosso futuro, e nós mudamos demais o passado, aquele futuro pode nunca existir, e tudo que vem dele, todas aquelas vidas, toda aquela história, desaparece. Então estamos escolhendo entre escravidão, inação ou genocídio cósmico, Luna disse amargamente. Que escolhas maravilhosas! Há uma quarta opção, uma nova voz disse. Todos nós viramos. Uma nova figura tinha aparecido, não um espírito, mas uma pessoa viva, parada na porta do meu escritório, que eu tinha certeza de ter trancado. Era uma mulher, talvez 30 anos, cabelo preto curto, olhos que pareciam ver através de você. E ela usava algo no pescoço. Um colar com um símbolo que reconheci imediatamente. Não a espiral da ordem, mas algo diferente. Um círculo entrelaçado com uma linha do tempo, se curvando sobre si mesma. Meu nome é Aria, ela disse, sorrindo ligeiramente. Achei que devíamos nos encontrar um pouco mais cedo, especialmente porque... Ela olhou para os espíritos ao nosso redor, vendo-os tão claramente quanto eu. Porque vocês têm amigos poderosos,
e vão precisar de cada um deles para o que vem a seguir. A quarta opção, eu disse. Você vai nos contar qual é? Vou. Ela entrou no escritório completamente, fechando a porta atrás de si. Mas primeiro vocês precisam entender algo. Tudo que acham que sabem sobre o visitante, sobre as facções, sobre por que Alessandro foi morto, está errado, ou pelo menos, incompleto. Então nos ilumine, Luna disse, e havia aço em sua voz. Aria se sentou na minha cadeira completamente à vontade, como se este fosse seu escritório e não o meu. O visitante não é apenas de um futuro, é de múltiplos futuros, múltiplas linhas temporais, todas convergindo neste ponto, cada uma tentando garantir que sua versão da realidade seja a que acontece. Ela puxou um pequeno dispositivo do bolso, parecia um telefone, mas a tela mostrava coisas impossíveis, diagramas de linhas temporais ramificando, convergindo, desaparecendo. Em uma linha temporal, a humanidade se rende à tecnologia superior e se torna uma espécie vassala. Em outra, lutamos e somos destruídos. Em uma terceira, observamos passivamente e perdemos nossa janela de ascensão. E em uma quarta, ela olhou para mim diretamente. Em uma quarta, pessoas como você, aqueles que podem ver através dos véus, que podem comunicar com os mortos, que servem como pontes entre mundos, essas pessoas se tornam os mediadores, os tradutores, os que garantem que a humanidade mantenha sua autonomia enquanto ainda se junta à comunidade cósmica maior. E deixe-me adivinhar, eu disse. Vocês querem que essa quarta opção aconteça. Queremos que vocês escolham, livremente, com conhecimento completo. É por isso que estou aqui. É por isso que vocês ainda estão vivos, apesar da ordem querer vocês mortos e os observadores quererem vocês contidos. Ela se levantou. Venham comigo. Há algo que preciso mostrar a vocês. Algo que vai mudar tudo o que acham que sabem sobre seu lugar no universo. E se recusarmos? Luna perguntou. Então os outros vão fazer suas escolhas por vocês. E vocês vão acordar em um mundo onde foram apenas peões em um jogo que nunca entenderam. Aria foi até a porta, depois olhou para trás. Mas eu não acho que vão recusar, porque no fundo vocês sabem que foram chamados para isso, que tudo em suas vidas os levou a este momento. Olhei para Luna. Ela olhou de volta. E sem palavras, chegamos ao mesmo entendimento. Tínhamos que ver isso até o fim. Vamos, eu disse. Aria sorriu. Excelente. Meu carro está lá embaixo. Temos um longo caminho pela frente. E muitas verdades para desenterrar antes que o amanhecer chegue. Enquanto seguíamos ela para fora do escritório, senti os espíritos, Alessandro, Thorne, os outros, nos seguindo. Guardiões silenciosos do reino entre mundos, testemunhas de uma história que estava apenas começando a se desenrolar. O relógio marcava 20h37, menos de 4 horas até meia-noite, menos de 4 horas até descobrirmos se a humanidade tinha futuro. E se sim, qual futuro escolheríamos? O carro de Aria era discreto. Um sedã preto que se misturava perfeitamente com milhares de outros nas ruas de Nova York. Mas por dentro era diferente. A tecnologia embutida no painel era claramente mais avançada do que qualquer coisa que eu tinha visto. Telas holográficas flutuavam no ar, mostrando mapas que se sobrepunham em camadas impossíveis, como se estivessem exibindo não apenas geografia, mas tempo também. Para onde vamos? Perguntei do banco de trás, Luna ao meu lado. Montauk, Aria respondeu, manobrando o carro através do tráfego noturno, com uma precisão que parecia quase sobre-humana. Ponta de Long Island. Há uma instalação lá, antiga base militar oficialmente desativada, mas apenas oficialmente. Deixe-me adivinhar, Luna disse, sua voz carregada de ceticismo. Sua facção opera de lá. Entre outros lugares. Mas Montauk é especial. É onde o véu entre tempos é mais fino, onde podemos mostrar a vocês coisas que normalmente permaneceriam invisíveis. Aria olhou para nós pelo retrovisor. Vocês já ouviram falar do projeto Montauk? Teoria da conspiração, respondi. Experimentos de viagem no tempo supostamente conduzidos pelo governo nos anos 80,
controle mental, portais para outras dimensões, esse tipo de coisa. Não é teoria quando é verdade. Aria sorriu tristemente. Embora os detalhes tenham sido distorcidos ao longo dos anos, enterrados sob camadas de desinformação, mas o núcleo é real. Cientistas nos anos 70 e 80 descobriram que certas localizações na Terra têm propriedades únicas, pontos onde o tecido da realidade é mais fino, mais maleável. Montauk é um desses pontos. E vocês usam isso para quê? Para observar, para mapear as linhas temporais, para tentar entender qual futuro é o melhor para a humanidade. Ela fez uma curva abrupta, entrando na rodovia em direção ao leste, mas principalmente para nos comunicar com aqueles que vêm depois, com o visitante. Isso me pegou desprevenido. Vocês já fizeram contato? Contato limitado. Fragmentos de comunicação através do temporal. Nada tão claro quanto gostaríamos, mas o suficiente para entender o básico. Ela pausou, escolhendo palavras cuidadosamente. O visitante não é hostil, Marcos, mas também não é exatamente amigável. É indiferente. Observando, coletando dados, avaliando, e baseado nessa avaliação, uma escolha será feita. Sobre nosso destino, sobre nosso valor, se valemos a pena ser integrados na, chamemos de comunidade cósmica, ou se somos apenas mais uma espécie falhada que não sobreviveu à sua adolescência tecnológica. Luna se inclinou para a frente. E vocês acham que pessoas como Marcos, pessoas que veem espíritos, são importantes para essa avaliação? Essenciais, Aria confirmou. Porque vocês são a prova de que a humanidade pode evoluir além do puramente material, que podemos perceber dimensões mais altas, comunicar através dos véus da realidade. É isso que nos torna únicos, potencialmente valiosos. Então somos mercadoria, eu disse amargamente, sendo avaliados como produto. Somos uma espécie sendo avaliada como potencial membro de algo maior. É diferente. Aria suspirou. Eu sei como soa, frio, calculista, mas a realidade cósmica não opera em termos humanos de moralidade. Opera em termos de potencial evolutivo, de contribuição para o todo. Viajamos em silêncio por um tempo, a cidade gradualmente dando lugar a subúrbios, depois a áreas mais rurais. Através da janela, vi o oceano ocasionalmente, suas águas escuras refletindo a lua crescente. Meu telefone vibrou. Uma mensagem do número da ordem. Sr. Vega, cometeu um erro grave indo com ela. Aria não é o que parece. Não é nem humana. É uma projeção, um avatar da própria linha temporal futura. Está manipulando vocês para garantir sua própria existência. Mostrei a mensagem para Luna e Aria. Aria leu pelo retrovisor e riu. Mas não era um som alegre. Claro que eles diriam isso. Querem minar sua confiança em qualquer um que não sejam eles. Ela olhou para mim diretamente, tirando os olhos da estrada por um segundo preocupante. Mas Marcos, use seu dom. Olhe para mim, realmente olhe. Você pode ver espíritos, pode ver através de véus. O que você vê quando olha para mim? Concentrei-me nela da forma que tinha aprendido a fazer. Não apenas vendo com meus olhos físicos, mas com aquela outra percepção que tinha desenvolvido. E o que vi me fez parar de respirar por um momento. A área era sólida, real, viva, mas também havia camadas. Como se múltiplas versões dela estivessem sobrepostas, cada uma ligeiramente diferente. Em uma camada, ela tinha cicatrizes que não estavam lá normalmente. Em outra, ela era mais velha. Em outra ainda, ela era quase translúcida, como os espíritos que eu via. Você é de múltiplas linhas temporais ao mesmo tempo, sussurrei. Sim e não. Ela voltou os olhos para a estrada. Sou uma convergência, um ponto onde várias possibilidades se encontram. Nasci em 2037, em uma linha temporal onde a humanidade escolheu integração com o visitante. Mas também nasci em 2041, em uma linha onde lutamos e perdemos, e em 2035, em uma linha onde permanecemos isolados. Todas essas versões de mim existem simultaneamente, porque a escolha que acontecerá nos próximos dias ainda não foi feita. Isso deveria ser impossível, Luna murmurou. Muitas coisas deveriam ser impossíveis, e ainda assim, aqui estamos.
Arya reduziu a velocidade, virando em uma estrada lateral escura. Estamos chegando. Preparem-se. O que vocês vão ver vai desafiar tudo que acham que sabem sobre realidade. A instalação não se parecia com base militar. Parecia mais com um campus universitário abandonado. Prédios baixos de concreto meio cobertos por vegetação, janelas quebradas, portões enferrujados. Mas quando Arya dirigiu até o portão, ele se abriu automaticamente, revelando que estava longe de abandonado. Dentro do perímetro, a aparência mudava. Os prédios eram bem mantidos, luzes brilhavam em janelas, e havia pessoas, ou pelo menos coisas que pareciam pessoas, movendo-se entre as estruturas. Arya estacionou em frente ao prédio maior. Antes de entrarmos, vocês precisam entender algo. Todos aqui são como eu, convergências, pessoas de múltiplas linhas temporais, existindo simultaneamente. Para alguns de vocês, isso pode ser desorientador. Você está dizendo que vamos ver pessoas se multiplicando? Perguntei. Vão ver pessoas como realmente são quando o tempo não é linear, quando passado, presente e futuro existem ao mesmo tempo. Ela saiu do carro. Tentem não enlouquecer. Seguimos ela para dentro. O interior do prédio era surreal. Corredores que pareciam se estender além de qualquer dimensão física possível. Portas que se abriam para espaços que não podiam logicamente caber dentro do edifício. E pessoas. Deus, as pessoas. Cada pessoa que passávamos era como Arya. Múltiplas versões sobrepostas, existindo simultaneamente. Um homem era jovem e velho ao mesmo tempo. Uma mulher estava grávida e não estava. Uma criança era criança, adolescente e adulta, todas ao mesmo tempo. Luna segurou minha mão com força, seus dedos gelados. Marcos, eu estou vendo. É real? É real, confirmei, embora mal pudesse acreditar em minhas próprias palavras. Arya nos levou através de vários corredores até uma sala grande que parecia parte laboratório, parte observatório. No centro, havia algo que só podia ser descrito como janela para o tempo. Uma abertura no ar mostrando não um lugar, mas múltiplos lugares e tempos simultaneamente. E através dessa janela, vi o visitante. Não como um ponto de luz em um holograma ou números em uma tela, mas como realmente era. E era magnificente e aterrorizante ao mesmo tempo. Não era uma esfera. Não era realmente sólido. Era mais como uma estrutura de possibilidades, uma forma geométrica que existia em mais dimensões do que meus olhos podiam processar. E estava consciente. Eu podia sentir sua atenção, sua observação, seu julgamento silencioso. É lindo, Luna sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. É nossa criação, uma voz disse atrás de nós. Viramos. Um homem tinha entrado na sala, ou talvez ele sempre estivesse lá, e apenas agora escolheu ser visto. Ele era mais velho, talvez 60, mas como todos os outros aqui, existia em múltiplas versões. E em uma dessas versões, reconheci seu rosto. Era Alessandro. Ou uma versão muito mais velha de Alessandro. Alex, Luna choramingou dando um passo em direção a ele. Sim e não, ele disse gentilmente. Sou o que Alessandro se torna em uma das linhas temporais. Uma onde ele não morreu naquele terraço. Uma onde ele viveu para construir isso. Ele gesticulou para a janela temporal e o visitante além dela. Você construiu aquela coisa? Perguntei, incrédulo. Nós construímos. Humanidade futura. Levou séculos. Envolveu tecnologias que ainda não foram inventadas em seu tempo. Mas sim, nós a criamos e a enviamos de volta. Uma sonda para observar nosso próprio passado, para garantir que as escolhas certas fossem feitas. Luna estava chorando abertamente agora. Mas você morreu, eu vi, Em sua linha temporal, sim. Mas o tempo não é linear, minha irmã. Em outras linhas sobrevivi. E naquelas linhas continuei o trabalho de Dr. Thorne. Desenvolvi as teorias, construí as tecnologias, ajudei a criar o visitante. Ele se aproximou dela, e embora fosse sólido, havia uma qualidade fantasmagórica nele também. E agora estou aqui, existindo em múltiplas possibilidades, tentando guiar você para fazer a escolha que garante minha existência.
A honestidade brutal disso me pegou desprevenido. Você está admitindo que está manipulando a gente. Estou sendo honesto sobre minhas motivações, Alessandro Futuro corrigiu, diferente da ordem que finge altruísmo enquanto planeja a escravidão. Diferente dos observadores, que fingem neutralidade enquanto garantem sua própria visão de futuro. Eu admito. Quero existir. Quero que a linha temporal onde sobrevivi seja a que acontece. É egoísmo? Talvez. Mas é também o futuro onde a humanidade prospera, onde nos tornamos criadores em vez de servos. Aria se aproximou da janela temporal. O que Alessandro está dizendo é verdade, mas incompleto. Sim, esta linha temporal quer se preservar, mas também é objetivamente a melhor para a humanidade. Nas linhas onde a ordem vence, nos tornamos vassalos. Nas linhas onde os observadores vencem, perdemos nossa janela e permanecemos isolados enquanto o universo evolui sem nós. Apenas nesta linha alcançamos nosso potencial completo. Aí vocês querem que a gente faça o que exatamente? Luna perguntou, limpando suas lágrimas. Queremos que vocês façam uma escolha informada, Alessandro Futuro disse. Nas próximas 48 horas, o visitante vai fazer sua abordagem final. Vai enviar um sinal, uma comunicação que todas as 3 facções vão tentar interceptar e responder. A resposta que a humanidade der naquele momento vai determinar qual linha temporal se solidifica, qual futuro se torna real. E vocês querem que respondamos com o quê? Com abertura, com curiosidade, com a oferta de parceria, em vez de submissão ou isolamento. Aria tocou a janela temporal e imagens começaram a fluir através dela. Futuros possíveis, cada um mais estranho e maravilhoso que o anterior. Se respondermos corretamente, o visitante nos aceita como membros júnior da comunidade cósmica. Começamos a aprender, a evoluir, a nos tornar algo mais do que somos, e eventualmente, depois de séculos, construímos o próprio visitante e o enviamos de volta, fechando o loop temporal. Um paradoxo bootstrap, murmurei. O visitante existe porque nós o construímos no futuro, porque ele veio do futuro, porque nós o construímos. Exatamente. Paradoxo estável. Loop causal fechado. A única forma de viagem temporal que não destrói a realidade. Alessandro Futuro sorriu. Você sempre foi inteligente, Marcos. É por isso que você é essencial para isso funcionar. Por que eu? Porque você é uma ponte. Entre vivos e mortos, entre tempos, entre realidades. Quando o visitante enviar seu sinal, precisa de alguém que possa recebê-lo não apenas tecnologicamente, mas espiritualmente, conscientemente. Alguém que possa entender a mensagem em todas as suas dimensões. Ele veio mais perto. Você, Marcos Vega, vai ser o primeiro humano a realmente falar com o futuro. E o que você disser naquele momento vai moldar tudo que vem depois. O peso disso caiu sobre mim como uma avalanche. Não posso. Isso é responsabilidade demais. Eu sou apenas um detetive, apenas um cara que vê coisas estranhas. Você é exatamente o que precisa ser, Aria disse suavemente, e não está sozinho. Luna vai estar lá. Alessandro, ambos Alessandros, vivo e morto, vão estar lá. Dr. Thorne, todos os espíritos que o protegeram, e eu vou estar lá. E se eu recusar? E se simplesmente for embora? Então, a ordem fará o contato, Alessandro Futuro disse. E sua mensagem será de rendição. Ou os observadores farão, e será de isolamento. De qualquer forma, você terá condenado a humanidade a futuros inferiores. Futuros onde nunca alcançamos nosso potencial. Onde eu nunca nasço. Ele olhou para Luna. Onde nossa família nunca se recupera desta tragédia. Isso é chantagem emocional, Luna disse, mas sua voz estava incerta. É a verdade, Alessandro Futuro respondeu. Desagradável, mas verdadeira. Vocês têm o poder de escolher o futuro, e com esse poder vem a responsabilidade. Não podem simplesmente fugir. Fui até a janela temporal olhando para o visitante. Ele pulsava com luz que não era exatamente luz, existindo em espectros que meus olhos não deviam poder ver, mas viam mesmo assim. E por um momento senti como se ele estivesse me olhando de volta, avaliando, julgando.
Quando se? Perguntei finalmente. Quando isso acontece? Amanhã à noite, meia-noite, no observatório de Inwood Hill Park, onde Arya originalmente pediu para se encontrar. Aquele local tem propriedades especiais. É outro ponto onde o véu é fino. O sinal chegará lá primeiro. E as outras facções? Estarão lá também, Arya admitiu. Tentando interferir, tentando fazer seu próprio contato. Vai ser caótico, potencialmente violento. Mas é quando e onde tem que acontecer. Olhei para Luna. Ela olhou de volta e vi nos olhos dela o mesmo conflito que sentia. Medo, dúvida, mas também determinação. Se fizermos isso, ela disse, se ajudarmos vocês, você jura que é verdade, que este futuro é melhor? Alessandro Futuro foi até sua irmã, ou a versão futura de sua irmã, e a abraçou. Um abraço que era parcialmente sólido, parcialmente fantasmagórico, completamente real apesar de toda sua impossibilidade. Juro na memória de nossos pais, na infância que compartilhamos, em tudo que sou e poderia ser, este é o melhor futuro que podemos alcançar. Não é perfeito, nenhum futuro é, mas é um onde vivemos, crescemos, nos tornamos algo maior, onde a humanidade não apenas sobrevive, mas prospera. Luna olhou para mim. Marcos? Respirei fundo, sentindo o peso de decisões cósmicas assentando sobre meus ombros. Em algum nível, eu tinha sabido. Desde o momento que atendi aquele telefone de Luna semanas atrás, alguma parte de mim tinha sabido que isso levaria a algo impossível, algo que mudaria tudo. Tudo bem, disse finalmente. Vamos fazer isso, mas quero garantias. Quero saber exatamente o que vai acontecer, exatamente o que vou precisar dizer, exatamente quais são os riscos. Arya sorriu, um sorriso genuíno, aliviado. É claro. Temos o resto da noite para preparar vocês, para ensinar a Marcos como abrir sua mente para receber o sinal, para preparar Luna para o papel dela. Qual papel? Âncora, Alessandro Futuro explicou. Marcos vai se abrir para múltiplas dimensões ao mesmo tempo. Vai precisar de alguém para mantê-lo ligado a esta realidade, para garantir que ele não se perca nas possibilidades. Luna, você é a única que pode fazer isso. Você é sangue dele através de mim, conectada através de perda compartilhada, através de propósito compartilhado. Isso vai machucá-lo? Luna perguntou, preocupação em sua voz. Provavelmente, Arya admitiu. Abrir a mente para tantas dimensões ao mesmo tempo não é natural para cérebros humanos. Vai doer, pode causar danos permanentes, mas se não fizermos, todos sofrem, terminei. Então não temos escolha de verdade, temos? Sempre há escolha, Alessandro Futuro disse. Mas algumas escolhas têm consequências melhores que outras. E assim começou minha educação no impossível. Nas horas seguintes, Arya e Alessandro Futuro me ensinaram coisas que não deviam ser possíveis, como expandir minha consciência além do puramente físico, como ver não apenas espíritos, mas as próprias linhas temporais. Como me preparar para receber uma mensagem de algo tão além da compreensão humana que poderia me destruir apenas por tocar minha mente. Luna praticou também, aprendendo técnicas de meditação, formas de manter sua própria consciência firme para que pudesse servir como âncora. Eles nos deram dispositivos, pequenos aparelhos que pareciam joias, mas pulsavam com energia estranha, ajudando a estabilizar nossas mentes contra o impossível que enfrentaríamos. E através de tudo isso, os espíritos observavam. Alessandro o Morto, Thorn, outros que tinha visto antes. Guardiões silenciosos, esperando ver se os vivos fariam as escolhas certas. Às 4 da manhã, quando finalmente paramos para descansar, minha cabeça estava girando com conhecimento impossível. Eu tinha visto futuros potenciais, linhas temporais ramificando-se e convergindo, a vasta complexidade do tempo revelada como nunca tinha imaginado. Você acha que podemos realmente fazer isso? Luna perguntou silenciosamente enquanto descansávamos em uma sala adjacente. Mudar o destino da humanidade? Acho que não temos escolha exceto tentar, respondi. E Luna, se algo der errado? Se eu me perder lá dentro, nas dimensões, não vai dar errado. Ela me interrompeu. Vou te trazer de volta.
prometo. Mas se der, não vai dar. Sua voz era ferro. Meu irmão morreu por essa verdade. Não vou deixar você morrer também. Vamos fazer isso, juntos, e vamos conseguir. Sua certeza era reconfortante, mesmo que eu não a compartilhasse completamente. Fechei os olhos tentando descansar, sabendo que nas próximas 20 horas tudo mudaria. Para melhor ou pior, a humanidade estava prestes a fazer sua escolha. E eu seria a voz que falaria por todos nós. Acordei com o som de alarmes. Não alarmes sonoros, alarmes silenciosos que ecoavam através das dimensões, fazendo minha pele arrepiar e meus dentes rangerem. Algo estava errado. Luna já estava de pé, olhando pela janela do pequeno quarto onde tínhamos descansado. Marcos, você precisa ver isso. Juntei-me a ela na janela. Lá fora, o céu estava diferente. Não era mais o céu noturno normal de Long Island. Havia cores que não deviam existir, auroras que pulsavam em padrões geométricos impossíveis e estrelas que se moviam quando você olhava diretamente para elas. O visitante está mais perto, eu disse, sabendo instintivamente. Muito mais perto do que deveria estar. Haria entrou correndo no quarto, sua forma múltipla piscando mais rapidamente do que antes, como se estivesse tendo dificuldade em manter coesão. Algo mudou. A trajetória acelerou. O visitante vai chegar esta noite, não amanhã. Temos menos de 12 horas. Como isso é possível? Luna perguntou. Uma das outras facções deve ter feito algo, enviado um sinal, tentado fazer contato antecipado, e o visitante respondeu acelerando. Arya pressionou dedos contra suas têmporas e pude ver múltiplas versões dela fazendo o mesmo gesto em diferentes momentos. Isso muda tudo. Não temos tempo para a preparação completa. Marcos mal começou seu treinamento. Então vamos ter que improvisar, eu disse, com mais confiança do que sentia. O que precisa acontecer agora? Alessandro Futuro entrou atrás de Arya, sua forma também mais instável. Precisamos ir para o observatório imediatamente. Começar a preparar o local, estabelecer as coordenadas de recepção. E Marcos, você vai ter que abrir sua mente agora. Não gradualmente, como planejamos, mas de uma vez. Isso pode matá-lo, Arya disse diretamente. Abrir todos os canais ao mesmo tempo, sem tempo para se acostumar. O choque poderia fritar seu sistema nervoso. E se não fizermos? Então perdemos nossa chance. Uma das outras facções fará o contato, e o futuro será moldado por suas agendas. Olhei para Luna. Ela segurou minha mão. Juntos, ela disse simplesmente. Juntos, concordei. A viagem de volta para Manhattan foi surreal. O céu continuava estranho, e agora outras pessoas estavam notando. Enquanto dirigíamos pela rodovia, víamos carros parados nas margens, pessoas apontando para cima, celulares gravando os fenômenos impossíveis. A realidade estava sangrando, e não era mais possível esconder. Meu telefone explodiu com notificações. Notícias relatando fenômenos atmosféricos inexplicados. Cientistas na TV tentando explicar as cores impossíveis com termos como aurora boreal anômala e perturbações ionosféricas. Mas eu podia ver em seus rostos. Eles sabiam que era algo mais. O mundo está acordando, Alessandro Futuro disse do banco de trás. Querendo ou não, o segredo está vazando. Isso vai causar pânico, Luna murmurou. Ou vai causar maravilhamento. A Arya navegou em torno de um acidente. 2 carros que tinham colidido, seus motoristas muito ocupados olhando para o céu para prestar atenção na estrada. Depende de como apresentamos o que vem a seguir. Chegamos ao Inwood Hill Park por volta das 3h. O observatório, uma estrutura pequena no ponto mais alto do parque, já não estava vazio. Havia pessoas lá, e reconheci os símbolos que alguns usavam. A ordem tinha chegado primeiro. Havia pelo menos uma dúzia deles, vestindo seus ternos escuros característicos, todos usando os anéis com o símbolo da espiral. No centro do grupo estava o homem da cicatriz, aquele que tinha empurrado Alessandro do terraço. Senhor Vega, ele me cumprimentou quando saímos do carro. Arya Alessandro. Ele assentiu para o Alessandro futuro. Ou devo dizer, a versão de Alessandro que insiste em existir, contrariando a entropia natural do tempo. Silas, Arya respondeu friamente, ainda escravizando a humanidade em nome da sobrevivência?
Ainda brincando de Deus com linhas temporais que não compreendem? Ele retrucou. Pelo menos nós somos honestos sobre nossas limitações. Reconhecemos que há poderes maiores no universo. E se curvam diante deles como cães, Alessandro Futuro disse com raiva. Cães vivos são melhores que humanos mortos, insistindo em sobrevivência ilusória. Silas se virou para mim. Marcos, você ainda tem tempo de fazer a escolha certa, de nos ajudar a garantir que a humanidade sobreviva, mesmo que seja em posição subordinada. É melhor que a extinção. Ou, uma nova voz interrompeu, você poderia escolher a sabedoria da não interferência. Uma mulher emergiu das árvores ao redor do observatório. 50 e poucos anos, cabelo grisalho longo preso em trança, olhos que tinham aquela mesma qualidade distante que via nos espíritos. E reconheci algo nela, uma presença familiar, mesmo nunca a tendo visto antes. Professora Chen, Luna disse incrédula. Diana está indisposta no momento, a mulher disse. Meu nome é Cassandra, falo pelos observadores, e estou aqui para garantir que nenhum de vocês cometa o erro catastrófico de tentar controlar forças que não compreendem. Deixe-me adivinhar, eu disse. Vocês querem que apenas observemos o visitante passar, não façamos contato, e perdamos qualquer chance de integração cósmica. Queremos que evitem destruir linhas temporais inteiras em sua arrogância, Cassandra corrigiu. Cada vez que vocês interferem, cada vez que tentam moldar o futuro para sua própria imagem, arriscam criar paradoxos que poderiam desfazer a própria realidade. É melhor deixar o visitante observar e partir, mantendo as linhas temporais estáveis. Estáveis e estagnadas, Arya disse, condenando a humanidade a isolamento eterno. Condenando a humanidade à sobrevivência, Cassandra retrucou. Diferente de seu futuro, que pode nunca existir se você criar paradoxos grandes demais. Olhei ao redor. 3 facções, todas presentes, todas com suas próprias agendas, que no centro de tudo eu, apenas um detetive que via fantasmas, de alguma forma esperado para decidir o destino da espécie. Onde está Diana? Perguntei a Cassandra. A Diana real? Segura. Ela não será machucada desde que cooperem. Então vocês a sequestraram. Nós a removemos de uma situação onde poderia causar dano irreparável. Cassandra deu um passo em direção a mim. Marcos Vega, você tem um dom. Mas dons podem ser maldições quando usados incorretamente. Estou oferecendo proteção, orientação, um caminho que não arrisca a existência de tudo. Um caminho que não arrisca nada, porque não tenta nada, eu respondi. Às vezes não tentar é a escolha mais sábia. Fui até o observatório ignorando todos eles. Dentro, era uma sala circular pequena com um telescópio no centro. Antigo, mas ainda funcional. As paredes estavam cobertas com mapas estelares e pude sentir a energia do lugar. Era realmente um ponto fino no véu. Os outros me seguiram. Facções mantendo distância cautelosa umas das outras, mas todas convergindo no mesmo lugar. Porque todos sabiam, este era onde aconteceria. Onde o visitante enviaria seu sinal, onde a escolha seria feita. Quantas horas? Perguntei à Arya. Ela verificou um dispositivo que tirou do bolso. 6, talvez 7 se tivermos sorte. O visitante está desacelerando, assumindo posição orbital ao redor da Lua. Vai enviar seu sinal dali. E eu preciso estar pronto para recebê-lo. Sim, mas Marcos... Ela hesitou. Com todas essas facções aqui, com todos eles tentando influenciar ou bloquear o sinal, vai ser como tentar ouvir um sussurro durante um furacão. Você vai precisar de uma âncora ainda mais forte do que planejamos. Tenho Luna. Não vai ser suficiente. Você vai precisar de mais. Arya olhou ao redor da sala. Vai precisar de todos os mortos. Todas as almas que o protegeram, que o guiaram. Eles vão ter que formar uma corrente, uma ligação entre mundos, para amplificar sua capacidade de recepção. Como fazemos isso? Você chama, como fez ontem à noite, mas mais forte, mais aberto, e eles vão responder. Alessandro Futuro se aproximou. E eu vou ajudar. Mesmo sendo de futuro alternativo, ainda compartilho conexão com este tempo, posso servir como ponte. Silas riu amargamente.
Vocês estão realmente tentando criar uma corrente espiritual através do tempo e espaço? A arrogância é impressionante. Tem uma sugestão melhor? Luna desafiou. Tenho. Rendam-se. Deixem a ordem lidar com o contato. Temos protocolos, tecnologia, experiência de séculos. Vocês têm esperança improvável e um detetive com dano cerebral. Este detetive com dano cerebral é sua melhor esperança, uma voz disse. Todos nós viramos. Dr. Thorne tinha se materializado no centro do observatório, mais sólido do que eu já tinha visto. E ele não estava sozinho. O Alessandro morto, estava ao lado dele. E dezenas de outros espíritos, alguns que reconheci das aparições anteriores, outros que eram novos. Os mortos têm interesse neste resultado também, Thorne continuou, porque o véu entre mundos só está ficando mais fino. Eventualmente, vivos e mortos vão ter que aprender a coexistir. E o futuro que escolherem agora determina como essa coexistência acontece. Fantasmas não têm voto nisto, Silas disse desdenhosamente. Não somos fantasmas, Alessandro morto respondeu. Somos consciências em transição, e há mais de nós do que de vocês. Sempre há. Como se para provar seu ponto, mais espíritos começaram a aparecer, enchendo o observatório, vazando para fora, criando uma multidão de mortos que superava em muito os vivos presentes. Cassandra olhou ao redor nervosamente. Isto é... não natural. Nada sobre esta situação é natural, Aria disse. Mas é necessário. E Marcos, você precisa começar agora. Começar a abrir sua mente, começar a se conectar com eles. O sinal pode chegar a qualquer momento e você precisa estar pronto. Olhei para Luna. Você está pronta para isso? Não, ela admitiu. Mas vamos fazer de qualquer forma. Sentei-me no chão no centro do observatório. Luna se sentou atrás de mim, suas mãos nos meus ombros. Ao nosso redor os espíritos formaram círculos, camadas sobre camadas de mortos, criando uma geometria impossível de consciências entrelaçadas. Feche os olhos, Aria instruiu. Respire. Deixe sua mente expandir. Não resista ao que vem. Deixe fluir através de você. Fiz como instruído. Fechei os olhos. Respirei. E lentamente, cuidadosamente, deixei cair as paredes que tinha mantido ao redor de minha mente por 5 anos. As paredes que me protegiam do completo peso de meu dom. A sensação foi imediata e avassaladora. De repente, não estava apenas no observatório. Estava em milhares de lugares simultaneamente. Podia sentir cada espírito presente, suas memórias, suas emoções, suas existências entrelaçadas com as minhas. Podia sentir as linhas temporais ramificando ao meu redor, futuros possíveis pulsando com potencial. E podia sentir o visitante. Lá em cima, orbitando a lua, sua consciência vasta e antiga observando a Terra com curiosidade clínica. Marcos, a voz de Luna me ancorou. Estou aqui, você está aqui, não se perca. Agarrei-me à sua voz como linha de vida, mas continuei a expandir, a abrir, a me preparar para o que viria. Está funcionando, ouvi Aria dizer, sua voz distante. Ele está se conectando. A rede está estável. Por enquanto, Cassandra disse sombriamente. Mas quando o sinal chegar de verdade, teremos que confiar que ele aguenta, Alessandro Futuro disse. Perdi noção do tempo. Poderia ter sido minutos ou horas. Tudo que existia era a expansão, a conexão, o entrelaçamento de consciências vivas e mortas, criando algo novo. Algo que nunca tinha existido antes. E então, sem aviso, o sinal chegou. Não foi som. Não foi luz. Foi pensamento puro, informação densa, conhecimento comprimido, sendo despejado diretamente em minha consciência. E era avassalador. Como tentar beber de mangueira de incêndio, como enfrentar furacão, como olhar diretamente para o sol. Gritei, meu corpo convulsionando. Senti Luna me segurar mais forte, sentir os espíritos ao redor pulsarem com energia, tentando me estabilizar. Mas não era suficiente. O sinal era demais, grande demais, abrangente demais para uma mente humana processar. Marcos, Luna gritou, fique comigo! Mas eu estava se afogando em informação, vendo não apenas o presente, mas todos os presentes, todos os passados,
todos os futuros, a vasta complexidade da realidade temporal revelada de uma vez, e era lindo e aterrorizante e completamente incompreensível. Ele está se perdendo, ouvi Aria gritar. Precisamos cortá-lo, ou ele vai... Não! Alessandro morto interrompeu. Ele pode fazer isso. Marcos, ouça minha voz, foque. Tentei, Deus, como tentei. Mas era como tentar segurar o oceano nas mãos. E então, através do caos, através da tempestade de informação, ouvi algo. Uma voz. Não de nenhum dos presentes na sala. Uma voz vindo de dentro do próprio sinal. E a voz disse apenas uma palavra. Escolha. A jornada de Marcos Vega acaba de atingir seu ponto mais crítico. Ele está literalmente conectado à consciência de toda a humanidade, prestes a responder ao visitante em nome de bilhões de pessoas. O que aconteceu na parte 2? Revelações explosivas. Diana estava manipulando Marcos e Luna o tempo todo. Ela sabia que Alessandro seria assassinado. O visitante não é alienígena, é uma sonda do nosso próprio futuro. Existem múltiplas linhas temporais lutando para existir. Área é uma convergência. Uma pessoa existindo em várias realidades ao mesmo tempo. Confrontos épicos. Todas as 3 facções se reuniram no observatório de Inwood Hill. A Ordem quer render a humanidade como escravos. Os observadores querem não interferência total. A terceira facção, liderada por Aria, quer parceria com autonomia. O momento decisivo. O sinal do visitante chegou. Mais cedo que o esperado. Marcos abriu sua mente para todas as dimensões simultaneamente. Os mortos criaram uma rede espiritual amplificando o sinal. Toda a humanidade está agora conectada através de Marcos Mas. As maiores perguntas ainda não foram respondidas. O que Marcos vai dizer ao visitante? Qual será a resposta da humanidade? Ele vai sobreviver ao processo? Ou sua mente será destruída pela sobrecarga? Qual linha temporal vai se solidificar como realidade? O que acontece com Alessandro, tanto o morto quanto o do futuro? Luna conseguirá mantê-lo ancorado? Ou vai perdê-lo nas dimensões? E o mais importante, qual futuro a humanidade está escolhendo neste exato momento? A parte 3. O capítulo final está chegando. Na conclusão épica de O Detetive Astral, você vai descobrir a verdadeira mensagem que Marcos envia ao visitante. Qual facção vence e qual é o preço da vitória? O destino final de Alessandro em todas as suas formas. Como o mundo reage quando a verdade é revelada. O que acontece com Marcos e Luna após mudarem o destino da humanidade e um epílogo. 50 anos no futuro que vai te deixar arrepiado. 2 blocos finais de pura emoção, decisões impossíveis e um final que você nunca vai esquecer. Inscreva-se e dê like agora. A humanidade está a segundos de fazer a escolha mais importante de sua história. Marcos está à beira do colapso mental. As linhas temporais estão convergindo e tudo será decidido nos próximos 2 blocos. Não perca a parte 3. A conclusão épica. O destino da humanidade. O sacrifício final e revelações que vão explodir sua mente. Nos vemos na reta final desta jornada cósmica. A verdade está prestes a ser revelada e ela é mais incrível do que você jamais imaginou.